Olá, amigos. É sempre uma alegria me dirigir a cada um de vocês. Dando continuidade aos nossos estudos sobre os princípios básicos da doutrina espírita, hoje vamos conversar sobre a pluralidade dos mundos habitados. Já falamos sobre Deus, inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas, já conversamos sobre a imortalidade da alma, sobre a pluralidade das existências através da reencarnação, sobre a comunicabilidade dos espíritos que se dá através da mediunidade, e hoje vamos entretecer a nossa conversa falando da pluralidade dos mundos habitados. Quando olhamos para essa imensidão de planetas, estrelas que povoam o universo, será que existe vida só no nosso pequeno planetinha chamado Terra? É lógico que não. O próprio Jesus, quando enunciou o seu evangelho, teve ocasião de nos dizer: há muitas moradas na casa do meu Pai. E o Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro que eu deixo como sugestão de leitura para todos vocês, nos diz, no seu capítulo 3, chamado Na Casa do Meu Pai há muitas moradas, que existem os mais variados mundos que servem de escola e de casa para os mais variados tipos de espírito. Existem os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, que é o atual estágio do planeta Terra, existem os mundos regenerados ou de regeneração, existem os mundos felizes e existem os mundos celestes ou divinos. O próprio Jesus, então, já nos falou da pluralidade dos mundos habitados e ele igualmente nos falou de um outro mundo, que é o mundo espiritual, o mundo de onde viemos e o mundo para onde retornaremos depois de passar essa experiência orgânica nossa. Vejamos, então, quando ele nos diz que há várias moradas na casa do meu Pai, ele se refere às várias possibilidades de mundo que povoam o universo e se refere igualmente ao mundo causal e primitivo, que é o mundo espiritual para onde todos nós retornaremos. O Espiritismo veio tão somente reafirmar e tornar mais claro um ensinamento do Cristo. E observem, o Espiritismo acompanha a ciência em todas as fases da humanidade. O que vemos na televisão todos os dias? Que os nossos mais poderosos telescópios, os nossos mais variados cientistas têm confirmado a existência de outros mundos, de outras estrelas, de outras nebulosas e, consequentemente, irão pouco a pouco confirmando a existência de vidas nesses outros planetas. Talvez ainda não tenham encontrado vida porque a procuram da mesma forma que a temos aqui na Terra, com corpos parecidos com os nossos. Se sabemos que os mundos são diferentes, as vidas nesses outros lugares também serão diferentes. Em 1971, num saudoso programa que existia na extinta rede Tupi, Francisco Cândido Xavier, que estava acompanhado pelo benfeitor Emmanuel, teve ensejo de, respondendo uma pergunta, dizer que o mundo e a ciência iria comprovar a existência de vida em outros planetas. Só ainda não tinha comprovado porque procuravam vida conforme os nossos corpos materiais aqui da Terra. Porque, em verdade, as vidas nos outros planetas se dariam conforme a compleição desses planetas. Daí, entendemos que a proposta da pluralidade dos mundos habitados não é apenas um princípio da doutrina espírita, mas é algo que foi dito por Jesus e que é a cada dia reafirmado pela ciência. Mas quando falamos também desse princípio da doutrina espírita, nos lembramos da proposta da humildade que ele encerra. Eu tenho feito vários cursos que procuro fazer links com o espiritismo, um deles com o professor, filósofo e mestre Mário Sérgio Cortella, em que ele, dando uma aula sobre humildade, me deu uma lição que eu nunca esqueci. Conta ele que muitas das pessoas que se acham maiorais no mundo, que se sentem os donos da verdade, que gostam de sair por aí dando carteiradas, perguntando, você sabe com quem está falando? Uma vez ele propôs uma resposta mais ou menos nos seguintes termos: eu sei sim com quem eu estou falando. Você tem um tempo para escutar? Bom, existe hoje, no grande universo criado por Deus, cerca de 200 bilhões de galáxias. Uma dessas galáxias é a nossa, a Via Láctea. Dentro da nossa Via Láctea existem 100 bilhões de sóis. Um desses sóis é o nosso pequenino Sol,
ao redor do qual giram 9 planetas. 9 não, porque o planeta Plutão foi reduzido à categoria de planeta anão. Giram 8 planetas, um deles, um pequenino planeta chamado Terra. Nesse planeta, 3 milhões de espécies. Uma dessas espécies é o Homo sapiens, sendo que no último censo nós conseguimos contabilizar no mundo mais ou menos 7 bilhões e meio de criaturas. Então, você é um entre 7 bilhões e meio de Homo sapiens, que está entre 3 milhões de espécies, que se encontra num pequeno planetinha que gira ao redor de um Sol, que é uma pequena estrelinha entre 100 bilhões de estrelas que se encontra na Via Láctea, que está entre 200 bilhões de galáxias existentes no universo criado por Deus. É ou não é uma lição de humildade? E falando em humildade, eu sempre me recordo de Francisco Cândido Xavier. Quando alguém foi ter com ele, lhe indagou: Chico, você se sente importante por ter psicografado mais de 400 livros, pela obra de caridade que você vem fazendo ter ajudado a tanta gente? E ele respondeu da seguinte forma: eu me sinto um sapo com uma vela na cabeça. A vela é a mediunidade e o sapo sou eu. Se a vela se apagar, só resta o sapo, que é o que me considero para viver a minha vida. E mais, o meu nome é Francisco. Se tirar o Fran, fica apenas o cisco, porque eu me considero um cisco na mão de Deus. Meus amigos, todos nós somos esse cisco, mas devemos nos alegrar, porque apesar de ciscos, somos filhos de Deus, rodeados por uma multidão de galáxias, uma multidão de planetas, onde existem uma multidão de outras vidas que progridem junto de nós, que foram criadas por Deus e com a qual nos irmanamos num grande sentimento, numa grande proposta que é a da fraternidade universal. Pensemos nisso. Pensemos que o Espiritismo representa uma nova fase para a humanidade e também nos traz muita responsabilidade de cada vez estudá-lo mais, praticar as suas propostas e nos tornar pessoas melhores. Continuaremos com os nossos vídeos, não só falando dos princípios, porque os 5 básicos já foram, mas falando de outras propostas espíritas. Vem muita coisa boa por aí. Fiquemos juntos. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe e tchau, tchau.